já demitiu arbitrariamente pessoas que ocupavam vagas destinadas a pessoas trans lá na Argentina. Veja. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa Pra quem, noite. né? Boa noite, boa noite, pra quem, né? Estamos de volta. Mais uma leitura do Mulheres, Raça e Classe, da nossa queridíssima Angela Davis. Deixa eu ir abrindo aqui. A gente já leu alguns. Só um minuto. Alguns capítulos, né? Essa é a sexta live. A gente está fazendo a leitura todas as noites, a partir das 7h30, 8h. E desde domingo. Então a gente já leu O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher, que é o capítulo 1. Vou até mostrar aqui, ó. A gente leu o capítulo 1, leu o capítulo 2, O Movimento Anti-Escravagista e a Origem dos Direitos das Mulheres. Lemos o capítulo 3, Classe e Raça no início da campanha pelos direitos das mulheres. Racismo no movimento sufragista feminino, bem problemático. O significado de emancipação para as mulheres negras. Capítulo 5, capítulo 6, Educação e Libertação, a perspectiva das mulheres negras, que também foi bem complicado. Não, acho que esse foi um capítulo até mais interessante. Aí o sufrágio feminino na virada do século, no capítulo 7, né? A crescente influência do racismo, que aí você tem, né, os direitos dos negros garantidos após pelo Lincoln, após o fim da Guerra Civil, que inclusive na época da reconstrução, a reconstrução negra, que inclusive é um livro do Du Bois, né? Tem uma imagem que é essa aqui, ó, que são os representantes eleitos negros. Deixa eu confirmar que ano é. Isso foi tá escrito ali no 41º e 42º Congresso dos Estados Unidos. Esses foram eleitos em 1872, se não me engano. Tá difícil de ler, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, peraí. Isso, 1872. Aí alinhados ali tá eleitos o primeiro, né? O eleito senador ali da esquerda para a direita. É que não dá para marcar, né? Enfim. Esse primeiro aqui é o eleito senador
Hevels, do Mississippi, H.R. Hevels, do Mississippi. Oi, Jaque. Deixa eu subir você. Aí o segundo se não me engano, deputado Benjamin, talvez. Benj Turner, do Alabama, o barbudinho ali. Aí, lá em cima, em pé, né? O primeiro da esquerda em pé, o Robert DeLarge, da Carolina do Sul. Oi, Jaque. Oi. Eu só tô lendo Boa noite. as imagens que eu achei aqui, né? O Josiah Walls, eleito pela Flórida, que tá no meio aqui. O Jefferson Long, da Geórgia, à direita em pé, lá atrás. O Joseph Ryan, também da Carolina do Sul, sentado de costeleta ali. E por último, o Brown Elliott, também da Carolina do Sul. Então esses são os senadores que tinham sido eleitos na época da reconstrução e que começaram a fazer conseguiram garantir direitos à população negra e que começou, né, os benefícios à população negra para a qual eles foram eleitos começou a contemplar as populações brancas, de brancos pobres, né? Isso, né, foi uma ameaça aos privilégios do povo branco, né? E aí, na década seguinte, começou na verdade, na década de 90, né? Que começam as leis de Jim Crow proibindo o voto negro e não permitindo mais que eles se candidatassem, enfim. Mas esses foram os primeiros eleitos, primeiros representantes negros nos Estados Unidos. Todos homens, lógico. As mulheres nem pensar em voto ainda. Por muito tempo ainda elas vão permanecer sem direito de voto, né? De voto ou de representação. Mas enfim. E aí, já que a Kélvia vai matar a aula hoje? E eu queria tirar aqui um tempinho pra dizer, né, um negócio. Quando a Kélvia me disse que não ia participar hoje, parecia que eu tava perdendo. Parecia que era uma perda. Parecia não, é uma perda, né? Um dia sem a leitura da Kélvia. É isso, né, gente? A gente vai ver as pessoas como elas são importantes quando a gente tem uma ameaça de não vou ver mais. E eu queria também, Júlio. Hoje eu queria começar dizendo assim, Júlio, obrigada, viu? Obrigada, porque às vezes a gente está tão afobada, tão incomodada, tão ansiosa, que não percebe, vai se perdendo. E aí vem o Júlio da vida e traz um livro pra gente ler em live, que me traz de volta para o centro, para o que a gente vem fazer, né, aqui. Obrigada, Julinho. Você me ajudou pra cacete, me puxando pra gente ler, sabe? Obrigada. Então, eu tava em dívida, né, com as autoras feministas. Eu leio
Eu leio artigos jornalísticos, né? Muito, mas nunca peguei os livros dessas autoras, então eu tô eu tô deixando de, ou melhor, eu tô eliminando uma negligência no meu arcabouço de leitura aqui, né? Tô lendo junto com vocês e eu tô muito contente de estar lendo. E tô surpreso comigo com a minha disciplina, porque geralmente eu consigo fazer todo dia, assim, não. Ainda tá muito perfeccionista, mas assim, Júlio, olha, tem um monte de gente, me incluindo nessa história, que diz estar preocupado com a militância. Né? E a gente precisa encontrar um homem que não se apresenta como um militante. É um cara que vai oferecendo parceria em várias militâncias, que puxa, gente, o que é militância, né? Sem ego, sem a vaidade dos números. E puxa a gente para... Vem aqui, vamos ver se o que você está fazendo está indo bem. Então, assim, eu acho que a sua live, ela precisava ser visitada por as pessoas que se põem aqui dizendo que são militantes, sabe? Para melhor escutar. Só isso. Vamos ouvir as mulheres, né? O que as mulheres têm a dizer nessa história toda? É isso. Eu tô preparando a live para postar no YouTube. Eu acabei de cortar, deixar ela bonitinha. Eu não vou desenhar lá a legenda, eu só tô postando que é pra gente perceber as nossas militâncias. E eu não tô me excluindo não, tá? Pra gente perceber as nossas militâncias. Uhum. É vergonhoso. A sua live no canal é pra gente sentar, assistir e anotar. As minhas lives de militância no TikTok é pra gente se enraivar. Não aprende nada. Quase nada, pelo menos. É isso, Júlio. Eu não sei, acho que é a proposta, né? Que aí a gente fica centrado num assunto específico, né? Que é a leitura do livro. Fica até mais fácil, porque a proposta, né, é muito clara. Eu acho que é um pouco por aí. Eu lembro que você estava, né, apontando essa habilidade que alguns TikTokers têm, né? De se manter centrado na discussão que se propõe. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu não sou a melhor pessoa para... Pra não dizer que tem só elogio, você é chato porque você é muito arrumadinho. Aí, porra, estraga tudo, né? Aí eu tenho que arrumar aqui. Eu tô lembrando daquela live, né? Que eu abri pra fazer uma coisa, o pessoal subiu mudando de assunto, dizendo que tava chato pra caramba, né? Uhum. Mas é que a leitura é o foco, né? Então fica mais fácil a gente se manter centrado e colaborar, né? Pensar a respeito. A gente fica muito tempo pensando a respeito e aí as ideias, né, vão... A gente tem tempo de pensar a respeito. Eu acho que essa é a vantagem de fazer uma live de leitura, né? De um livro, assim. Eu já estou pensando vários livros. Mas enfim, tô só enrolando aqui você para dar tempo para fazer meu café. Tá. Eu estou fazendo meu café, que para sentar ali e não tirar a bunda dali. Porque hoje só é nós dois. Porque as pessoas não gostam muito de leitura, né? Eu sou Xavier. As pessoas não gostam muito. Não precisa bloquear não, viu, Júlio? Pode deixar que os meus nervos... Você já me conhece, não precisa dizer da minha capacidade. Uhum. Deixa aí, né? Vai que um hater traz mais gente para ouvir leituras boas. Uhum. Né? Inclusive a gente tá no capítulo 9, não é isso? Vai iniciar o capítulo 9. Isso. Deixa eu só terminar aqui, que eu estava lendo os capítulos que a gente tinha visto, né? A gente leu o 7º, que era o sufrágio feminino na virada do século. Foi por isso que eu falei nesse capítulo, aqueles eleitores, aqueles candidatos
né? Já tinham saído eles já tinham perdido de novo, né? A representação. Os negros já não podiam mais se dedicar à vida política. E aí, no capítulo 8, foi as mulheres negras e o movimento associativo, que deixa muito claro que não existe possibilidade de conquistas, de vitórias sem a organização, né, do povo. Se você não se organizar, você não vai muito longe. E aí hoje a gente vai começar. Deixa eu ver quantas páginas são. 142. Deixa eu ver. Esse é meio longuinho. São 18 páginas. Esse a gente vai... Talvez a gente pare... Como tá só nós dois, a gente vai intercalando, lendo, né, parágrafos. E no final a gente faz as nossas observações, né? Uhum. Bom, não sei. A proposta. Pra gente adiantar, né? Eu não mandei convite pra ninguém. Deixa eu ver se eu... É porque a minha outra conta... posso mandar pra Fer. Eu fiz umas postagens meio bobas, meio bestas. Eu passei por uma um pouquinho antes de abrir a live. Eu fiquei meio... Eu não entendi muito bem a introdução ali do... Você não entendeu, não? Não, eu fiquei... É que eu tava atento, né, pra abrir a live e eu não prestei muita atenção. Eu vi, curti, vi que você estava chamando pra fazer as leituras, né? Aham. Mas não entendi muito bem. Eu confundo mesmo. Mas é assim, você percebe que tem uma live falando sobre mim, né? Uhum. Aí eu boto esse áudio das pessoas falando sobre mim. É uma live mais densa, né? Tá, entendi agora. E aí eu convido, né? Vamos fazer leitura, gente. Uhum. Não tem resposta, sabe, Júlio? É tipo, eu mostro que algumas pessoas estão falando sobre já que eu não tenho essa importância para ser pauta de live. E eu falo da leitura que a gente está fazendo, né? Venham fazer também. Entendeu? Se você não entendeu, Júlio, agora eu tá entendi. ferrado. Não, agora eu entendi. É que eu realmente não ouvi. Tava... Multitarefa não é uma habilidade masculina, sabe? É isso. Ai, que a Jaque... Não, vamos falar sobre... Angela Davis, né, gente? Essa sim merece ser pautada. Tem todo o nosso palco, né? Essa mulher aqui... Pô, eu admiro cada vez mais ela, viu? Porra. Essa é a mulher que tem importância pra gente falar, né? Me sinto envergonhado de só estar lendo agora, sabe? Só tá entrando em contato com a obra dela agora. Me junto a você na vergonha, Júlio. Já que você falou de fazer café, eu vou fazer café também. Então, eu vou... Posso colocar o... Ai, cadê a entrevista? Aquela entrevista... A palestra? Eu vou colocar um pedacinho. Ih, onde é que tá agora? Eu tô aqui compartilhando. Ver se vem mais pessoas fazer a leitura. Definitions. Deixa eu... Tem que ativar aqui a bendita. É 3 minutinhos. Só pra eu fazer meu café também, que eu fiquei com vontade. Que eu posso Essa fazer. foi minha intenção. Cadê o navegador? Aqui, ó. Oi. Pedroca, vamos chamar o povo. Então, só um minutinho, vou botar aqui
a palestra e vou fazer meu café, já volto. Refer to political rule of the majority, right? But if you look at a country like the U.S., out said it was a minority. It was a democracy of the minority. And I think we can acknowledge that virtually every step forward in U.S. democracy has been accomplished by people who have struggled to challenge racism and economic exploitation and patriarchy and attacks against trans people. And of course, those struggles, and I'm not familiar enough with the situation in Brazil to understand whether there's similarity. But those struggles are often referred to as, what do they call them? Identity politics, right? Special interests. And if you want to imagine a democratic approach, it would be this global universalizing, that notion of the all. What does the Constitution say about all people being free? And there should be we should put parentheses in the founding document, except slaves or black people, except women, except poor people, except. And then by the time we exclude all of those categories that are not included, we see we have a very tiny minority. I want to quote a friend of mine whose name is Linda Burnham, who has been looking at the political situation in the U.S. for a very long time and an active feminist. And she was challenging those who refer to struggles against racism as involving identity politics. She says, in my experience, advocates and organizers for racial justice don't think of themselves as purveyors of identity politics, nor do immigrant rights organizers, advocates for LGBTQ rights, or women's rights activists. Rather, in fighting for the expansion of democracy for particular groups, they rev the motor for the renewal and expansion of democracy for the whole. And they know from experience that purportedly universalistic solutions often work to make already embedded inequalities even more rigid. So this is a good argument to present to those who say, well, you shouldn't say Black lives matter. You need to say all lives matter. And that all is subject to the same kinds of exclusionary processes that transform it into this universalistic approach. Pedroca, seja bem-vindo. We look to social justice. E aí, vamos começar então? Vamos. Eu vou ter que assistir essa palestra do começo ao fim depois, de novo, que eu perdi. Pedroca, eu fiz a postagem ontem. É mais uma ou é a que eu postei hoje de manhã, de madrugada? Eu tinha feito uma postagem de uma que foi ontem. Eu lembro que você falou dela. Tem outra hoje? Ah, então deve ser a mesma, né? Deve ser a mesma. E careca, a live não é minha, mas eu me sinto confortável em dizer, se quiser subir e fazer a leitura junto com a gente.
Fica à vontade. Fica à vontade. Viu? Se tiver a fim de ler e colaborar com as nossas... Que às vezes a gente vai comentando, né, no meio, porque eu acho que é interessante a gente fazer pontes, que isso ajuda a gente a entender, né, os pormenores. Tudo bem. Mas é isso. Então... Os comentários ajudam a entender a leitura, né, Júlia? E a gente vai vendo como que cada um recebeu. Sim, porque eu acho que o grande, porque ler, eu já comentei isso, né? Ler não é entender. Eu acho que eu respondi, acho que a Henry fez um comentário, né, acho que lá no primeiro vídeo no YouTube. E aí a Henry ela comenta sobre esse dogmatismo, né, do discurso marxista e enfim, não lembro exatamente. Enfim, eu lembro que eu terminei o comentário, né, a resposta para ela, dizendo que não basta ler Marx, é preciso saber interpretá-lo, né? Por quê? Porque a gente tem que conseguir ler essas coisas que são anteriores a gente, né? De épocas anteriores, entender o que foi isso na época em que aconteceu e conseguir transportar, não é fazer anacronismo, mas é conseguir transportar o tipo de problema que era enxergado na época para o tipo de problema com os quais a gente lida hoje, né? Então, isso para mim é interpretar, é fazer essa transposição do que está se falando naquele momento histórico e fazer o mesmo exercício de observação que se faz naquela época hoje. Observar quais são os problemas hoje, né? Enfim, mais ou menos isso. E aí, esses comentários que a gente faz ajudam a fazer esse processo, né? E lendo esse livro, a gente chama de livro? É um livro. Porque, sei lá, pra mim isso aqui seria injusto, né? A gente vai ver que isso é uma leitura obrigatória, né? De Ensino onde médio. vem, né? De onde que vem esse machismo, misoginia, racismo? Como que é tratado, né? Como que ele vai se mascarando de acordo com a política da época, né? É isso. E aí a gente vai vendo a falta, né? Tipo, hoje, que mulher está no feminismo hoje? Né? A gente está falando do feminismo negro, a falta que fazia o feminismo negro, a organização dessas mulheres. Em 2024, qual o feminismo que não tá aqui, não começou aqui, e que precisa ser falado? É esse feminismo que eu venho fazendo, que muitas mulheres trans vêm fazendo. Então, ler esse livro lhe ajuda a entender e saber para onde você tem que caminhar. Que ele fala, né, da sororidade, ela, né, o livro, através dela, ela, através do livro, fala da sororidade e da falta da sororidade, né? Ou seja, ela aponta o que acontece e as ausências também, né? As ausências são muito importantes. Vamos começar? Você começa? Eu começo? Vamos lá. Eu faço o primeiro capítulo, primeiro parágrafo aqui e aí você começa. Capítulo 9. Mulheres trabalhadoras, mulheres negras e a história do movimento sufragista. Em janeiro de 1868, quando Susan Anthony publicou a primeira edição de Revolution, as trabalhadoras, cuja presença na força de trabalho havia crescido nos últimos tempos, começaram a defender seus direitos abertamente. Durante a Guerra Civil, mais do que nunca, as mulheres brancas foram trabalhar fora de casa.
Em 1870, embora 70% das mulheres trabalhadoras fossem domésticas, um quarto de toda a força de trabalho, executando-se a mão de obra rural, era constituída por mulheres. Na indústria de confecções, elas já tinham se tornado maioria. Nessa época, o movimento operário era uma força econômica em rápida expansão, compreendendo nada menos do que 30 sindicatos organizados nacionalmente. Ih, esqueci de abrir o... Só um minuto. O livro. Continua ou ainda esse parágrafo? Não, pode continuar. Eu só No tinha esquecido de abrir o PDF aqui. Pronto. No interior do movimento operário, entretanto, a influência da supremacia masculina era tão forte que apenas as categorias dos produtores de cigarros e dos gráficos abriam suas portas para as mulheres. Mas algumas trabalhadoras tentaram se organizar por conta própria. Durante a Guerra Civil e no período imediatamente posterior, as costureiras constituíam o maior grupo de mulheres que trabalhavam fora. As costureiras constituíam o maior grupo de mulheres que trabalhavam fora de casa. Quando elas começaram a se organizar, o espírito da sindicalização se espalhou de Nova York a Boston e Filadélfia, alcançando todas as grandes cidades onde a indústria de confecção prosperava. Quando a National Labor Union, Federação Sindical Nacional, a NLU, na sigla original, essa parte não precisava ler, foi fundada em 1866. Seus delegados foram obrigadas a reconhecer os esforços das costureiras. Por iniciativa de William Silvis, a convenção decidiu apoiar não apenas as filhas da labuta da terra, como as costureiras eram chamadas. Filhas da labuta da terra, né? Eram como as costureiras eram chamadas. Isso. Mas também a sindicalização geral das mulheres e a completa equiparação salarial com os homens. Quando a Federação Sindical Nacional se reuniu novamente em 1868, elegendo Silvis presidente. A presença de várias mulheres como delegadas, incluindo Elizabeth Cady Stanton e Susan Anthony, obrigou a convenção a aprovar resoluções mais contundentes e, em linhas gerais, começar a tratar a causa dos direitos das trabalhadoras com mais seriedade. As mulheres foram bem recebidas na convenção de fundação da National Colored Labor Union, Federação Sindical Nacional do Operariado de Cor, NCLU, na sigla original, em 1869. Conforme os trabalhadores negros explicaram em uma resolução, havia o desejo de não cometerem os erros praticados outrora por nossos concidadãos brancos
ao excluir as mulheres. Essa organização operária negra, criada em função das políticas excludentes dos grupos operários brancos, provou na prática estar mais seriamente comprometida com os direitos das trabalhadoras do que as organizações brancas anteriores semelhantes. Enquanto a NLU apenas aprovava resoluções de apoio à igualdade das mulheres, a NCLU elegeu uma mulher, Mary Carey, para atuar no Comitê Executivo de Elaboração das Políticas da organização. Susan Anthony e Elizabeth Stanton não registraram qualquer reconhecimento às realizações antissexistas da organização operária negra. Provavelmente elas estavam muito concentradas na luta pelo sufrágio para perceber aquele importante avanço. Oh, dureza, né? Na primeira edição de Revolution, jornal de Susan B. Anthony, financiado pelo democrata racista. Foi aquele cara que, né, comprou a briga delas para primeiro as mulheres, depois os negros, né? Enfim, é porque a gente vai vendo agora e aí a gente entende, né, por que ainda acontecem algumas coisas. George Francis Train. A mensagem geral era que as mulheres deveriam aspirar ao voto, uma vez estabelecido como uma realidade concreta. O sufrágio feminino teria um período de felicidade e paz para as mulheres, parecia dizer o jornal, e o triunfo final da moralidade para a nação como um todo. Acho que isso é o que dizia o jornal, né? Vamos ver. Devemos mostrar que o voto assegura à mulher uma posição igual e salários iguais no mundo do trabalho, que abrirá para ela as escolas, as faculdades, as carreiras profissionais e todas as oportunidades e vantagens da vida que ela terá em suas mãos. Um poder moral de deter a onda de crimes e de miséria em todos os lugares. Sabemos agora que deu errado, né? Pois é. Demorou muito para isso acontecer. Quer dizer, na questão de salários, por exemplo, ainda está pendente, né? Equiparação de salários, por exemplo. Aí a minha cachorra começa a latir lá no fundo. Belana! Atrapalha muito a latida dela? Fica muito alta? Não sei, não consigo entender. Tá alto, mas não atrapalha tanto. Keilane! Vamos lá. Embora sua visão com frequência estivesse concentrada de modo muito restrito na questão do voto, o Revolution, né, o jornal, desempenhou um papel importante nas lutas das trabalhadoras durante os 2 anos em que foi publicado. Só um minutinho. A cachorra não tem jeito. A reivindicação pela jornada de 8 horas diárias era repetidamente levantada nas páginas do jornal, assim como o lema antissexista, salário igual para trabalho igual. De 1868, cara, faz quanto? 68 a 70? Eu não sou da matemática. 150 anos que a gente está batendo nessa tecla. Puta que pariu, né? De 1868 a 1870, as trabalhadoras, especialmente as de Nova York, podiam contar com o Revolution
para divulgar suas queixas, bem como suas greves, estratégias e metas. Sou eu. O envolvimento de Anthony nas lutas operárias das mulheres no período pós-guerra não se restringia à solidariedade jornalística. Ao longo do primeiro ano de publicação de seu jornal, ela e Stanton usaram a sede do Revolution para organizar as operárias no setor gráfico na Associação de Mulheres Trabalhadoras. Pouco depois, o Sindicato Nacional de Tipógrafos Sindicato Nacional de Tipógrafos se tornou o segundo a aceitar mulheres e, na redação do Revolution, foi criado o Sindicato de Mulheres Tipógrafas Regional. Graças... Acho que é Regional 1, né? O Regional 1. Isso. Acho que era o nome. Mulheres Tipógrafos Regional 1. Graças à iniciativa de Susan Anthony, uma segunda associação de mulheres trabalhadoras foi organizada posteriormente entre as costureiras. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra, né? Essa é a importância dessas ondas, né? De se organizar. Boa noite, Kai. Boa noite, Henrique. Boa noite, Bruno. Embora Susan Anthony, Elizabeth Cady Stanton e suas colegas do jornal tenham dado importantes contribuições para a causa das trabalhadoras, elas nunca aceitaram realmente os princípios do sindicalismo. Assim como relutaram em admitir que a libertação negra poderia reivindicar uma prioridade momentânea em relação a seus próprios interesses como mulheres brancas. Elas não abraçaram integralmente os princípios fundamentais da unidade e da solidariedade de classe, sem os quais o movimento operário permaneceria impotente. Aos olhos das sufragistas, mulher era o critério definitivo. Se a causa da mulher pudesse ser impulsionada, não era errado que as mulheres furassem as greves estipuladas pelos trabalhadores do sexo masculino da mesma atividade. Em 1869, Susan Anthony foi banida da Convenção da Federação Sindical Nacional por haver encorajado as tipógrafas a furar greve. Ao se defender durante a convenção, Anthony declarou que... Deixa eu ler esse pedacinho aqui. Os homens sofrem grandes males no mundo entre a existência do trabalho e do capital. Mas esses males, se comparados com os males das mulheres diante de quem as portas de mercado e profissões são fechadas com força, não são nenhum grão de areia na praia. Assim, ela tem razão. Não dá pra tirar a razão dela. Só que, porra, cara, sabotar o negócio, aí é foda, né? Boa noite, Kodiak. A postura de Anthony e Stanton durante esse episódio foi surpreendentemente similar à posição anti-negra das sufragistas no interior da Associação pela Igualdade de Direitos, assim como atacaram os homens negros quando perceberam que os ex-escravos poderiam obter o direito ao voto, o direito de voto, antes das mulheres brancas. Anthony e Stanton se revoltaram de modo semelhante contra os homens da classe trabalhadora. Homens da classe trabalhadora. Stanton insistia que a exclusão da NLU
provava o que o Revolution havia dito repetidas vezes, que os piores inimigos do sufrágio feminino sempre serão as classes de homens trabalhadores. Deixa eu ver. Uma dúvida: enquanto se discutia o direito ao voto, também era discutido o direito de candidatar-se? Então, ela não entra nesse detalhe, né? Mas eu creio que sim, o direito de votar e de poder ser representante. Isso, no começo da live eu coloquei, né? Esse card aqui, ó. Esse aqui, que mostra os representantes que foram eleitos no 41º e 42º mandato lá em 1872. Tem 5, 6, 7 representantes entre senadores e deputados que foram eleitos nessa época, mas que logo depois, alguns anos depois, foi cancelado, porque esses aqui não foram os únicos não, tem muito mais, né? Nos anos seguintes teve mais gente. Mas já na década de 90 surgiu as leis de Jim Crow lá e eles não tiveram mais esse direito. Mas eu acho que o direito ao voto também inclui o direito de representar. Sim. Até que a gente não viu, né, essa ênfase no direito de votar e ser votado. Uhum. Ela não entrou nesse detalhe, mas acho que está implícito aí no processo. Sou eu ou você? Agora Se quiser, mulher. Tá. Mulher era o critério, mas nem toda mulher parecia estar qualificada. As mulheres negras, claro, eram praticamente invisíveis no interior da longa campanha pelo sufrágio feminino. Quanto às mulheres brancas, da classe trabalhadora, as líderes sufragistas provavelmente ficaram impressionadas, no início, com seus esforços de organização e sua militância. Mas, como se viu depois, as próprias trabalhadoras não abraçaram a causa do sufrágio feminino com entusiasmo. Embora Susan Anthony e Elizabeth Stanton tenham persuadido diversas líderes operárias a protestar contra a não concessão do voto às mulheres, a massa das trabalhadoras estavam muito mais preocupadas com seus problemas imediatos: salários, jornadas, condições de trabalho, para lutar por uma causa que parecia imensamente abstrata. De acordo com Anthony, a grande vantagem que diferencia os operários desta república é que o filho do cidadão mais humilde, negro ou branco, tem oportunidades iguais às do filho do homem mais rico do país. Aqui eu preciso parar para dizer, Júlio, a gente até hoje comete esse erro que as sufragistas e que todo mundo vai cometer, né? A gente vem oferecendo o comunismo. Que comunismo que a gente vem oferecendo para as pessoas, né? Quando o cara está ganhando pouco, ou o cara está sem emprego, ou quando está com emprego ele não está conseguindo tirar férias, ele tem um monte de demandas imediatas que vai impedir ele querer saber do comunismo, né? Mas a gente diz que precisa organizar o povo para o comunismo, para a revolução, né? E aí o cara sai de casa às 5 da manhã, pega não sei quantos ônibus, salário atrasado. Enfim, né? A mulher que quer trabalhar, mas ela não tem onde deixar o menino, né? Não tem creche, enfim. Aí a gente está falando no comunismo. É o que eu estou percebendo aqui. Nessa época era uma utopia pensar no voto feminino, né? E mulheres que já trabalhavam, que precisavam garantir que o seu trabalho fosse remunerado igualmente, tivesse uma jornada de trabalho justa, né? Aí chega alguém e fala, então, mulher, temos que parar tudo isso, né? Isso aí. Desculpa a interrupção. Assim, de fato, as pessoas estão preocupadas com a água batendo na bunda delas, não tem jeito. Isso é um fato. A questão é que se você dividir,
né, os interesses, você vai ficar mais fraco, né? Se você unir essas forças, pô. Mas esse movimento aqui, eles não poderiam se juntar, né? Para fortalecer uma greve, para depois assim falar, agora a gente vai conversar sobre o voto. Né? Eu penso mais ou menos isso. Eu acho que, sei lá, é fácil pra gente falar de fora, né? De fora do lugar e de fora do tempo. Mas, não sei, eu acho que não precisa. É somar, né? É não falar, ó, não vamos discutir a questão do voto feminino, vamos dividir, né? Questões de emprego e salário igual e tal. Não precisa excluir, põe junto, tá dentro do pacote. A causa é direitos humanos, né? Eu digo isso, sabe, Júlio, porque em 2017, eu não vou lembrar, gente, eu sou muito ruim de data, eu tenho que voltar nos documentos. A gente disse às pessoas de ocupações, fosse MTST, MST e Mutu, que era preciso ocupar os prédios administrativos da Caixa Econômica. E a gente ocupou. E as pessoas tinham consciência que aquilo não ia trazer o teto para elas, terra para ela, sabe? Elas tinham consciência disso. Mas a gente disse às pessoas que aquilo era importante para a nossa luta, que ajudariam, fortaleceria, sabe? Daria visibilidade ao processo. Né? Dá visibilidade, e outra que é você estar lutando contra, para não ter cortes, como foi no Minha Casa Minha Vida, nesse caso era Minha Casa Minha Vida, né? E tantas outras coisas. E mostra então, força de organização. De organização, sabe? Então, assim, desmerecer. A gente não tem que fortalecer, como eu vejo aqui as pessoas. Mas os sindicatos, o MST, o PT são coisas de trabalho. Isso como é que fala? É capitalismo. Tá, E a gente vive no capitalismo, precisa sobreviver. Né? Mas era isso. Enfim. Posso? Susan Anthony jamais teria feito uma afirmação dessas se não tivesse familiarizada com a realidade das famílias, das classes trabalhadoras. Se tivesse, não se não tivesse. Ela não estava familiarizada. Jamais teria feito uma afirmação dessas se tivesse familiarizada com a realidade das famílias, da classe trabalhadora. Como as mulheres trabalhadoras bem sabiam. Seus pais, irmãos, maridos e filhos que exerciam o direito de voto continuavam a ser miseravelmente explorados por seus ricos empreendedores. A igualdade política não abriria a porta da igualdade econômica. Qualquer semelhança com fatos atuais não é mera coincidência. Então, a gente continua votando, né? Aliás, a gente já tem direito ao voto, né? A gente pode até se candidatar. Isso. Que democracia que a gente tem, né? É isso. A gente já tem uma mulher preta travesti dentro do Congresso. Quer dizer o quê? Né? Enfim. Você vai ou eu vou? Deixa eu ler então. Vai. Entre aspas. As mulheres querem pão, não voto. Era o nome de um discurso de Susan Anthony. Caramba, cara. Cadê a cabrinha? As mulheres querem pão, não voto. Era o nome de um discurso de Susan Anthony que Susan Anthony frequentemente fazia ao recrutar mais trabalhadoras para a luta sufragista. Como o título indica, ela criticava a tendência das trabalhadoras de focar em suas necessidades imediatas. Precisa comer, né? Precisa pagar conta. Mas elas naturalmente procuravam soluções tangíveis para os seus problemas econômicos imediatos.
e raramente se sensibilizavam com a promessa das sufragistas de que o voto permitiria que se tornassem iguais aos homens, seus companheiros explorados e sofridos. Até mesmo os integrantes da Associação de Mulheres Trabalhadoras, organizada por Anthony na sede de seu jornal, votaram por renunciar à luta pelo sufrágio. Né? Podia servir de dica para ela, né? Mas ela estava tão... Enfim. A senhora Stanton estava ansiosa para ter uma associação de trabalhadoras sufragistas, explicou a primeira vice-presidente da associação. Houve uma votação e isso foi descartado. Em determinado momento, a sociedade era composta por mais de 100 trabalhadoras, mas, uma vez que nada prático foi feito para melhorar sua condição, elas gradualmente se retiraram. Né? Exato, né, Bruno? Eu queria aqui, Júlio, fazer um comparativo. O MST vai dizer que você precisa ter um lugar de morar para você brigar pelo trabalho, para você brigar pela saúde. Né? Você precisa estar bem e bem resguardado para que você comece a brigar por alguma coisa, algum outro direito. Você precisa partir de algum lugar, você precisa descansar a carcaça para brigar por qualquer que seja a coisa, por melhoria do trabalho. Né? Então, assim, o povo do sem teto vai fazer esse collab, né? Como diz hoje nas redes sociais, vai fazer esse collab. Você precisa ter a casa para brigar para arrumar a rua. Não adianta você brigar para arrumar a rua se você não tem casa naquela rua. Você não gera interesse. Então, você precisa ter uma casa onde você vai morar para brigar pela melhoria das paredes, da parede para fora. Né? Pela saúde, pela educação, pela segurança do seu bairro. Isso, né? Então, tem que partir daí, a gente precisa ver essa necessidade. É por isso que o povo do sem terra, do sem teto, vai primeiro brigar pela moradia, pelo lugar de trabalhar. Para aí depois a gente ter outras brigas. Isso inclui, isso atrai, isso é concreto. Sabe? Dentro de uma visão pragmática, com certeza. É isso que interessa, né? É isso. Então, é muito melhor quando você chega numa ocupação e fala, olha, você está vendo essa política aqui? Ela vai chegar a interromper o nosso trabalho aqui, que o nosso trabalho é para conseguir o teto. Essa política que está acontecendo aí, ela vai impedir que a gente chegue a ter esse teto. Então, faz um link direto com, sei lá, a reforma da Previdência, né? A gente consegue fazer esse link, de alguma forma, e botar o povo para ir lutar. E se juntar o povo para ir lutar, né, melhor dizendo. Não, e assim, o teto é a coisa mais dignificante, né? Para a pessoa. Ter um teto para onde se abrigar de uma chuva, para onde, né, fazer uma comida, descansar, botar os filhos para dormir, né? Cara, isso é o básico da dignidade humana. E a partir daí, aí você tem que lidar com isso que é imediato. Não adianta você querer, né, lutar pela segurança pública se você mora na rua. Quando você está com o teto, né, vou pensar aqui conseguiu conquistar o teto. Você consegue se compadecer e consegue se organizar para ajudar um outro povo que também está sem teto. Exatamente. Mas se você não tem teto e precisa trabalhar você não tem como fazer essa organização, né? Mas enfim, continuo. Vai lá, no início. No início de sua carreira como líder do movimento pelos direitos das mulheres, Susan Anthony concluiu que o voto continha o verdadeiro segredo da emancipação feminina. Sei não. Da emancipação feminina. E que o próprio sexismo era muito mais opressivo do que a desigualdade de classe e o racismo. Aos olhos de Anthony, a oligarquia mais odiosa já estabelecida na face da Terra foi a dominação do homem sobre a mulher. Não dá para criticá-la, porque ela tem razão.
Só que ela idealiza, né, essa ideia de que se a mulher tiver direito de voto, tudo mais, né, todos os problemas se tornam mais fáceis de resolver. Não. É fácil pra gente dizer que a gente hoje vive nessa situação e vê que não é bem assim. Então dá para entender essa idealização, mas dá para perceber que é uma idealização. Tanto é que as mulheres que compuseram com ela abriram mão dessa idealização, porque foram caindo fora do movimento e tal. Mas essa idealização é muito problemática, né? Porque, sei lá, sua dor de barriga não é igual a minha dor de barriga. Quem é que tá com mais dor? Não sei. Então, assim, esse comparativo eu não gosto não, né? Quer dizer que tem um medidor, o que é pior, alguém que nessa época aqui eu acredito que ainda está a lei do linchamento. Então, alguém é linchado é menos do que, sabe, eu não gosto. Foda, né? Uma oligarquia de riqueza, na qual os ricos governavam os pobres. Uma oligarquia de educação, na qual os instruídos governavam os iletrados. Ou mesmo uma oligarquia de raça, na qual os anglo-saxões dominam os africanos. Pode ser suportada. Espera que eu não li direito. Eu não li direito, Júlio. Você quer ler essa? Vamos lá. Esse é um dos discursos, né, da Anthony. Uma oligarquia de riqueza, na qual os ricos governam os pobres, uma oligarquia de educação, na qual os instruídos governam os iletrados, ou mesmo uma oligarquia de raça, na qual os anglo-saxões dominam os africanos, pode ser suportada. Mas essa oligarquia de sexo, que faz dos pais, irmãos, maridos e filhos os oligarcas superiores às mães e às irmãs e às esposas e às filhas de cada família, que decreta que todos os homens são soberanos e todas as mulheres súditas, carrega a discórdia e a revolta para o interior de cada lar da nação. Ela tem razão, porque essa posição da mulher e do homem é de fato deteriora a própria concepção de família. A gente sabe disso, né? As famílias são, né? Os dados de feminicídio indicam, né? Essa realidade. Mas ela dizer que podem ser suportadas, né, a aporofobia, o elitismo e o racismo pode ser suportado, mas cara, aí é foda, né? Esse discurso, vamos pensar que é outros tempos, né? Como você bem lembra. Pois é. Quer continuar aí? A posição firmemente feminista de Anthony também era um reflexo incondicional da ideologia burguesa. Sim, ela era ali daquele, né, das burguesas brancas, das mulheres, né, em uma boa posição social, que tinham, né, provavelmente um marido que mantivesse a casa, que elas podiam se dedicar a isso. Então tem esse recorte, esse lugar de fala dela, né? E foi provavelmente devido aos poderes enganadores de ideologia que ela não conseguiu perceber que tanto as mulheres da classe trabalhadora quanto as mulheres negras estavam fundamentalmente unidas e fundamentalmente unidas a seus companheiros pela exploração de classe e pela opressão racista, que não faziam discriminação de sexo,
embora o comportamento sexista de seus precisasse, sem dúvida, ser contestado. Eu digo quando eu me perco. Contestado. O inimigo real, o inimigo comum, era o patrão, o capitalista, ou quem quer que fosse responsável pelos salários miseráveis, pelas insuportáveis condições de trabalho e pela discriminação racial e sexista no trabalho. Eu vou precisar pegar aquele recorte da Nacional Comunista, né? Pra colocar aquilo. Tá começando, né? Chegar nos comunistas aqui. Vamos lá. As trabalhadoras não se uniram em massa para levantar a bandeira do sufrágio até o início do século XX, quando suas próprias lutas criaram motivos especiais para que se reivindicasse o direito ao voto. Quando as mulheres da indústria de confecções de Nova York entraram em greve durante o inverno de 1909 e 1910, o famoso Levante das 20.000, o voto começou a adquirir particular relevância para a luta das trabalhadoras. Isso já 1910, hein? No ano de fundação do Corinthians, né? Corinthians não é 1910? Como as líderes operárias começaram a argumentar, as trabalhadoras poderiam usar o voto para exigir salários mais altos e melhores condições de trabalho. O sufrágio feminino poderia servir como uma arma poderosa na luta de classes, né? Depois que o trágico incêndio da empresa Triangle Shirtwaist em Nova York... Ainda bem que a leitura é sua, porque eu não ia ler isso aqui mais nem... Triângulo Shirtwaist de Nova York tirou a vida de 146 mulheres. A necessidade de uma legislação que proibisse condições de trabalho insalubres para as mulheres se tornou drasticamente óbvia. 146 mulheres precisaram morrer incendiadas para isso acontecer, né? E esse incêndio até hoje é discutido. Foi um incêndio e essas mortes foram... né? Tem essa discussão, né? Não sei exatamente qual é a história oficial, né, que ficou, mas tem muitos questionamentos. Dizem que foi trancadas, né? Essas mulheres não conseguiram escapar porque foram trancadas, né? Em outras palavras, as trabalhadoras precisavam do voto a fim de garantir sua sobrevivência. Mas assim, veja só, elas foram conquistando algumas vantagens trabalhistas, conquistando espaço de trabalho, para então essa luta pelo voto passasse a ser, né, realmente algo mais próximo, mais tangível, mais palpável, mais imediato, né? Se a Anthony tivesse somado a luta dela lá no começo, podia ter antecipado muito essa história, né? Esse que é o problema. A Liga dos Movimentos... A Liga dos Sindicatos... Gente, onde é que eu vi movimentos? Sério, eu juro que eu vi um nome movimento, estou com movimentos grudados nos olhos. A Liga dos Sindicatos de Mulheres promoveu a criação de ligas das assalariadas pelo sufrágio. Uma proeminente integrante da Liga pelo Sufrágio de Nova York, Leonora O'Reilly. Como? O'Reilly. O'Reilly, enfim, essa aí. Elaborou uma poderosa defesa trabalhista do direito da mulher ao voto, dirigindo sua argumentação aos políticos antissufragistas.
ela também questionou a legitimidade do culto predominante da maternidade. Maternidade também está inserida nessa história, né? Vocês podem nos dizer que nosso lugar é em casa. Somos 8 milhões nesses Estados Unidos, que precisam sair todos os dias para ganhar o pão, e viemos lhe dizer que, enquanto estamos trabalhando nas usinas, nas minas, nas fábricas e nas casas comerciais, não temos a proteção que deveríamos ter. Vocês têm feito nossas leis, e as leis que vocês fizeram não são boas para nós. Ano após ano, as trabalhadoras têm se dirigido à legislatura de cada estado e tentado explicar suas necessidades. Agora, declarava Leonora O'Reilly, e suas irmãs de classe trabalhadoras, elas lutariam pelo voto e de fato o usariam como arma para retirar do cargo todos os legisladores cuja lealdade estava com as grandes empresas. As mulheres da classe trabalhadora reivindicavam o direito ao sufrágio como um braço para ajudá-las na luta de classe em andamento. Essa nova perspectiva no interior da campanha pelo sufrágio feminino evidenciava a influência crescente do movimento socialista. Fantasma comunista aparecendo aí. De fato, as mulheres socialistas trouxeram uma nova energia para o movimento sufragista e defenderam uma visão de luta que vinha das experiências de suas irmãs da classe trabalhadora. Isso imagino que seja no pré-Primeira Guerra ali, né? Dos 8 milhões de mulheres que integravam a força de trabalho na primeira década do século XX, mais de 2 milhões eram negras, na condição de mulheres que sofriam com a combinação das restrições de sexo, raça e classe. Elas tinham um poderoso argumento pelo direito ao voto, mas o racismo operava, e foram tão profundo no interior do movimento sufragista feminino que as portas nunca se abriram, de fato. As mulheres negras. As políticas excludentes como que é o nome? Náusea. A náusea não dissuadiram inteiramente as mulheres negras Gente, eu tô lendo muito ruim. De apresentar suas reivindicações pelo voto. Ida Wells, Mary Terrell e Mary Gente do céu. E a outra Mary estavam entre as sufragistas negras mais conhecidas. Margaret Murray Washington, que foi uma figura de liderança da Associação Nacional das Mulheres de Cor. Confessou que, pessoalmente, o sufrágio feminino nunca me fez... Espera, aqui há uma fala dela. O sufrágio feminino nunca me fez perder o sono à noite. Essas indiferenças casual pode ter sido uma reação à postura racista da Associação Nacional Estadunidense pelo sufrágio feminino, já que Washington também argumentava que as mulheres de cor, quase tanto quanto os homens de cor, compreendem que se um dia existir igualdade na justiça e nas regras de
proteção em todas as cortes, para todas as raças, deverá então haver oportunidades iguais para as mulheres, assim como para os homens, de expressar suas preferências por meio do voto. Pois é. Vamos lá. Como Washington destaca, a Associação Nacional das Agremiações de Mulheres de Cor criou um departamento de sufrágio. Olha que interessante. Para compartilhar com suas integrantes informações sobre questões governamentais. Está unindo as causas, né? Isso que essa é a questão, né? De modo que... já nem sei onde é que eu parei. Peraí que... Vou começar de novo aqui, vai. Como Washington destaca, a Associação Nacional das Agremiações de Mulheres de Cor criou um departamento de sufrágio para compartilhar com suas integrantes informações sobre questões governamentais, de modo que as mulheres estejam preparadas para votar com inteligência e sabedoria. Todo o movimento das agremiações de mulheres negras estava imbuído do espírito do sufrágio feminino. E, apesar da recusa por parte da NAUSA, continuou a defender o direito das mulheres ao voto. Quando a Federação de Agremiações de Mulheres Negras do Nordeste apresentou seu pedido de filiação à NAUSA, já em 1919, apenas um ano antes da conquista do voto, a resposta das líderes foi repetir a mesma rejeição que, putz grilo, um quarto de século antes, Susan Anthony impôs às sufragistas negras. Caraca. Ao informar a federação que seu pedido não poderia ser analisado, a líder da NAUSA explicou que, caso se espalhe pelos estados do Sul a notícia de que, neste momento altamente crítico, a Associação Nacional Estadunidense admitiu uma organização de 6 mil mulheres de cor, os inimigos podem suspender seus esforços. A derrota da emenda estará assegurada. Ai, eu agora estava tentando lembrar de uma música, mas não veio na cabeça, que é tipo... É de Cazuza, né? Veja o futuro repetindo o passado. Uhum. Eu vi isso aqui agora, né? Museu de Grandes Novidades. É isso. Aí a gente vê isso aqui, retira essa pauta, a gente vai, né? E até essa pauta, né? A gente vai ver que os discursos se mantêm. Ai, ainda assim, as mulheres negras apoiaram a batalha pelo sufrágio até o último minuto. Ao contrário de suas irmãs brancas, as sufragistas negras contavam com o apoio de muitos de seus companheiros, assim como um homem negro, Frederick Douglass, foram o mais importante defensor entre os homens da igualdade das mulheres no século XIX. Aí tem aqui o moço que é do boi, enfim. Surgiu como o principal defensor do sufrágio feminino no século XX. Em um artigo satírico sobre a manifestação sufragista de Washington, em 1913, descreveu os homens brancos que distribuíram tanto insulto quanto golpes, e mais de 100 pessoas ficaram feridas, como os sustentáculos da gloriosa tradição. E mais de 100 pessoas ficaram feridas, como os sustentáculos das gloriosas tradições da masculinidade anglo-saxã. Não foi glorioso.
quando tamanhas façanhas são realizadas pelos líderes da civilização, você não arde de vergonha por ser um mero homem negro. Você não fica envergonhado de sua raça. Não fica com vontade de ser branco. São todas perguntas, né? Pois é. O Frederick Douglass foi um cara, assim, ele colocou, né? Ele também caiu nessa de hierarquizar, né? As batalhas e tal, mas não dá pra negar que ele teve um papel ferrenho aí, né? No processo. Concluindo o artigo com uma observação séria, Dubois cita uma das manifestantes brancas, que destacou como os homens negros foram, de modo unânime, respeitosos. Dos milhares que assistiram à parada, nenhum deles foi agressivo ou rude. A diferença entre eles e aqueles homens brancos, insolentes e arrogantes, era notável. Essa manifestação, cujos espectadores do sexo masculino mais solidários eram negros, foi rigidamente segregada pelas organizações brancas. Elas, inclusive, instruíram Ida Wells a deixar a delegação de Illinois e marchar ao lado do grupo negro segregado, em deferência às mulheres brancas do Sul. Eu acho que aqui tem uma explicação, né? Esses homens negros eram tanto... eles eram oprimidos, né? E tem uma história de muito mais opressão contra esses homens negros, né? E aqui não é o homem negro ou mulher, é todo mundo que é preto, né? Todo mundo que é negro. Então é fácil entender, né? Por que esses homens são mais simpáticos à luta, à reivindicação de causas. Você sabe o que é ser humilhado, sabe o que é ser, né? Ter seus direitos privados, ser privado dos seus direitos, enfim. E as mulheres negras, né, tinham apoio, lá atrás fala, né, as mulheres negras tinham apoio dos seus companheiros, né, eles realmente apoiavam Porque se elas o sufrágio conseguem feminino. votar, né, se elas conseguem algum tipo de direito, é lógico que elas vão reivindicar algum direito de raça, né? Porque a existência deles, de ambos, no mercado de trabalho, por exemplo, o mercado de trabalho é muito pragmático nesse sentido, né? Por isso que é importante a questão de classe, né? A resposta é imediata ali, né? É o quanto você ganha, o quanto você trabalha e o quanto você ganha. Você tem um cálculo material para fazer, né? A solicitação foi feita em público durante o ensaio da delegação de Illinois. E enquanto a senhora Barney, ajuda aí, Júlio. Barney, é isso mesmo. Acho que é a Ida Wells. Ida Wells. Olhava ao redor em busca de apoio, as senhoras discutiam a questão princípios versus conveniência. A maioria delas, claramente, sentindo que não deveriam colocar a sulista contra o sufrágio. Entretanto, Ida não se submetia a instruções racistas e, no momento da manifestação, infiltrou-se na seção de Illinois. Enquanto defensor do sufrágio feminino, Du Bois, enfim, era inigualável, tanto entre homens negros como entre homens brancos. Sua militância, sua eloquência e o caráter principista de seus numerosos apelos
levavam muitos de seus contemporâneos a vê-lo como o mais excepcional defensor da igualdade política das mulheres em sua época. Os apelos de Du Bois, enfim, eram impressionantes, não apenas por sua lucidez e seu poder de persuasão, mas também pela relativa ausência de conotação baseada na idade de supremacia masculina. Eram seus discursos e artigos. Ele saudava o crescente papel de lideranças desempenhado pelas mulheres negras, que se movem silenciosamente, mas de modo impetuoso, rumo à liderança intelectual da raça. Embora alguns homens tivessem interpretado esse poder crescente das mulheres como um claro sinal de alerta, Du Bois, enfim, argumentava que, pelo contrário, essa situação tornava especialmente urgente a extensão do voto às mulheres negras. A concessão do voto a essas mulheres não será a mera duplicação de nosso voto e de nossas vozes no país, mas levará a uma vida política normal e mais forte. Cidadão, né? Leva à completude do que é um cidadão numa república democrática. Em 1915, um artigo intitulado Votes for Women, vou ler direto, Votos para as Mulheres, um simpósio com os intelectuais de destaque da América de cor, foi publicado por Du Bois no jornal The Crisis. Tratava-se da transcrição de um fórum cuja lista de participantes incluía juízas e juízes, pastoras e pastores, docentes do ensino superior, autoridades eleitas para cargos representativos, lideranças religiosas e profissionais da pedagogia. Charles Chesnut, o reverendo Francis Grinke, Benjamin Brawley e o juiz honorário Robert Tyrrell, né, eu acho. Robert Tyrrell, eram alguns dos muitos homens defensores do sufrágio feminino que falaram durante o simpósio. Entre as mulheres estavam Mary Church Tyrrell, Anna Jones e Josephine Pierre Ruffin. A vasta maioria das mulheres que participaram do Fórum sobre o Sufrágio Feminino eram filiadas à Associação Nacional das Mulheres de Cor. Surpreendentemente, em suas declarações foram poucas as invocações ao argumento popular entre as sufragistas brancas de que a natureza especial das mulheres, sua domesticidade e sua moralidade inata davam a ela um direito especial ao voto. Havia uma gritante exceção. Entretanto, Nanny Burroughs, isso, educadora e líder religiosa, levou a tese da moralidade feminina tão longe a ponto de insinuar a absoluta superioridade das mulheres negras sobre seus companheiros. As mulheres precisavam votar, insistiu Burroughs, enfim, essa senhora aí, porque os homens tinham trocado e vendido essas valiosas armas. Não entendi bem.
As vozes favoráveis e as vozes contrárias, né? Os porquês. Ela está especificando aqui quais eram as posições de cada um, né? Em cada frente aí. Entre as sufragistas e os anti-escravagistas e tal. A mulher negra precisa do voto para recuperar, pelo uso sensato, o que o homem negro perdeu pelo abuso. Ela precisa do voto para resgatar sua raça. Uma comparação com os homens da sua raça em questões morais é condenável. Ela carrega os fardos da igreja e da escola e sustenta muito mais do que a parte que lhe cabe na economia do lar. Entre as cerca de uma dúzia de mulheres participantes, Burroughs assumiu sozinha a posição que se baseava no intrincado argumento de que as mulheres eram moralmente superiores aos homens, o que implicava, é claro, que eram inferiores quanto à maioria dos outros aspectos. Mary Tyrrell falou sobre o sufrágio feminino e a década de... peraí. E a 10ª? Não, tem o TikTok... peraí. Saco. Detectou inatividade aqui. Caramba. Já perdi onde é que eu tava. Eu tô aqui marcando, mas... Mary... Tá. Mary Tyrrell falou sobre o sufrágio feminino na 15ª emenda. Women's Suffrage in the 15th Amendment. Anna Jones sobre o sufrágio feminino e a reforma social. E Josephine Pierre Ruffin relatou suas experiências históricas na campanha pelo sufrágio feminino. Outras mulheres se concentraram em observações sobre as trabalhadoras, educação, criança e vida associativa. Ao concluir seus comentários sobre mulheres e mulheres de cor, Mary Talbert resumiu a admiração pelas mulheres negras expressa ao longo do simpósio. Por sua posição peculiar, a mulher de cor adquiriu claros poderes de observação e julgamento, exatamente o tipo de poder que hoje é particularmente necessário para construir um país ideal. As mulheres negras estavam mais do que dispostas a colaborar com seus claros poderes de observação e julgamento para a criação de um movimento multirracial pelos direitos políticos das mulheres. Mas, a cada tentativa, elas eram traídas, menosprezadas e rejeitadas pelas líderes do branco como leite, movimentos sufragistas femininos. Tanto para as sufragistas quanto para as integrantes do movimento associativo, as mulheres negras eram seres meramente dispensáveis quando se tratava de conquistar o apoio das brancas do Sul. Quanto à campanha pelo sufrágio feminino, aparentemente todas as concessões feitas às mulheres sulistas fizeram muito pouca diferença no final. Quando os votos pela 19ª emenda foram totalizados, os estados do Sul ainda estavam alinhados no campo da oposição e, de fato, quase conseguiram derrotar a emenda. Depois de aguardada vitória no sufrágio feminino, as mulheres negras do Sul foram violentamente impedidas de exercer seu direito recentemente adquirido. Ela não diz a data, né? Que ano foi? Enfim. Recentemente adquirido. A erupção da violência da Ku Klux Klan
em locais como Orange County, na Flórida, causou ferimentos e mortes de mulheres e crianças negras. Em outros lugares, elas foram proibidas de exercer o novo direito de forma mais pacífica. Em Americus, na Geórgia, por exemplo, mais de 250 mulheres de cor foram às urnas para votar, mas acabaram rechaçadas ou tiveram suas cédulas recusadas pelos supervisores eleitorais. Nas fileiras do movimento que havia lutado de maneira tão fervorosa pela concessão do direito de voto às mulheres, dificilmente se ouviu um grito de protesto. Acabou. Deixa eu abrir aqui, eu tô fumando. Eu queria fazer algumas observações da live de hoje, sabe, Júlio? E é uma coisa que eu sempre vou dizer e sempre me repito. O trabalho militante, ele é chato, enjoativo, não atrativo. E na maioria das vezes, bem solitário. E você precisa estar preparado, né? O ego está preparado. Porque não é um ambiente que as pessoas queiram. As pessoas vão um dia, né? Eu não lembro quem foi que falou que o militante bom é aquele de um dia, né? Mas o que faz 2 dias é melhor, e por aí vai. Então é isso. Hoje a gente percebeu que as pessoas que amam leitura talvez não gostem tanto de leituras, né? Isso é uma observação. A outra que é a nossa live aqui, o coleguinha fala que é chata. E aprender é chato, né? A gente, desde criança a gente não gosta de aprender. A gente é forçado a entrar na escola, né? De criancinha, a gente não sabe o que é que nos espera ali, mas a gente, né, resiste, reluta e não quer. E pra escola é chato, é muito melhor ficar jogando videogame em casa, né? Com certeza. Então, para fazer isso que a gente tá fazendo aqui, é preciso consciência que é chato. Chato pra caraca, estudar história, estudar, né, textos densos, não tão atrativos. É chato, mas faz parte do preparo, né? Do ensino. Faz parte de entender o mundo, de saber ler um texto ajuda, né? Não é só a importância de ter contato com as informações que o texto está passando, mas tem a ver com a habilidade de leitura. E a habilidade de leitura é a habilidade de leitura de ler o mundo, não só ler o texto, ler o mundo à sua volta, né? Enquanto a gente lia aqui, eu fiquei prestando atenção. O Bruno é o único que se mantém aqui, né? Porque é uma leitura, e eu não ajudo muito bem fazendo a minha leitura, porque eu tenho dificuldade de leitura. Então, assim, dá pra gente perceber que nem todo mundo que gosta da gente fazendo isso, né? As lives que... Pronto, hoje à tarde eu fiz uma live, subi e deu uma tretinha. E aí essa live cresce. Por que uma treta? As pessoas querem ver quem vai ganhar. Aqui todo mundo vai ganhar, né? Aqui se chegar a 100 pessoas vai ganhar. Vai ganhar conhecimento, vai ganhar fonte, né? Vai ganhar base para enfrentar o racismo, o machismo, né? A homofobia e a transfobia, né? A pessoa que faz luta de classe, estudando isso aqui, ganha base, ganha arma, sabe? E eu fico muito triste, Júlio, que a proposta de leitura não traga os tais militantes, porque isso aqui é chato pra cacete. E viu, Júlio? É muito chato. Eu vivo falando, aprender dói. Então, assim, é só a gente perceber. Quando vem uma desvairada que quer levar a gente para um outro lugar, para discussão, para tirar o foco do que a gente está fazendo, para ela ser o foco da nossa discussão. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando outro dia, né? São pessoas que só têm o ego. Ela subiu, ela não falou boa noite, eu não entendi nada. De repente ela começou a falar,
falar de treta. Ela ficou presa, né, num episódio aí, marcou, né, traumatizou ela. Ela tá presa nesse episódio. E ela é grosseira, ela é estúpida, ela é mal educada, ela não ouve, né? Essa querida subiu na minha live, ela foi homofóbica, transfóbica, gordofóbica, e ela diz isso, ela deseja, ela faz apologias à falta da minha existência, né? E ela deixa isso muito bem claro. Uhum. A live dela foi tão perversa, a live onde ela participa, que o YouTube retirou essa live, sabe? Mas ela disse que eu cometi racismo porque eu disse que ela não tem capacidade de ser psicóloga. E eu não estou me baseando em tom de pele, eu não estou me baseando em nada, eu estou me baseando nessa senhora. Essa senhora não tem capacidade de cuidar de uma criança. De jeito nenhum. Tá? Então, assim, ela fosse loira, fosse preta, fosse o que fosse, ela não tem capacidade. Né? E o que mais me espanta, Júlio, é que ela tem um marido que assiste ela fazer isso e tem uma amiga que também assiste ela fazer isso e não para ela, sabe? O marido acha engraçado, acha bonito. Esse tipo de pessoas que andam no TikTok. É isso, Júlio. O próximo capítulo é tão grande quanto, né, Júlio? Eu tô vendo aqui. Então, o 10º, né? As mulheres comunistas. Então, ela lista Lucy Parsons, Ella Heavy Blue, Anita Whitley, Elizabeth Gurley Flynn e Claudia Jones. São esses 5 nomes, né? Deixa eu ver onde termina. Assim, começa no 152 e vai terminar no... Vixe, grande. Na página 167. Qual que é? 167. São 15 páginas. É uma leitura, é um pouco maior do que o que a gente leu hoje. Fora que estudar leva tempo e nem todo mundo está disposto. As pessoas querem fazer aqui o ativismo nas redes sociais baseado em recortes de vídeos, né? O que eu já peguei muita gente aqui falando coisas que viu de recorte de vídeos. E aí, se você fosse aprofundar, essas pessoas não têm mais nada. Assim como eu vejo muitas lives, e o Júlio aqui, ele me faz uma crítica disso. Assim como eu vejo muitas lives de pessoas ditas comunistas, que tem uma fala muito destoada dos tempos. Sabe? Eu acho que é por isso, porque fizeram essa leitura e não conseguiram fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Tinha que fazer a leitura se conversando, né? O que você compreendeu? Eu acho tão legal, tipo, eu não entendo aqui, o Júlio me repete, traz algum pensamento que me ajuda a compreender essa leitura. Então, assim, essas leituras mecânicas de Marx, de Engels, sabe? Não ajuda muito. Por isso que a gente vai ter grupos de estudos sobre Marx. O Manifesto Comunista, por exemplo, que é tão pequenininho, eu vejo muita gente levar semanas estudando sobre, sabe, Júlio? Ler e reler, ler parágrafos, assim, igual a gente está fazendo, para ver se compreendeu o que está sendo dito ali. Sabe? Porque às vezes a gente tem uma compreensão errônea, né? Meio torta. Porque você tem que fazer duas contextualizações. Você tem que contextualizar aquilo que Marx disse naquele momento histórico, que tinha uma situação histórica muito específica. E se você quiser fazer o mesmo hoje, o mesmo que Marx está recomendando, você tem que fazer o que ele fazia com o que você tem hoje. Né? E isso na verdade, eu tô pensando aqui no comentário, né, do Bruno, que eu tenho a impressão que, por exemplo, se a pessoa está no TikTok, ela está com tempo.
Ela tem um tempinho de sobra para entrar no TikTok. Então, eu acho que não é exatamente a falta de tempo que as pessoas não estudam. Eu acho que o problema é a pessoa não está interessada, ela não quer abalar suas convicções, porque se de repente uma leitura que ela fez ir de encontro, né, com um posicionamento que ela já cristalizou para si, ela vai ter que abrir mão dessa convicção, desse cristal que ela colocou ali numa prateleira, né, num altar, né, que ela santifica, ela dogmatiza, vai abalar todo o dogma dela. Então eu acho que tem muito mais a ver com isso. Não vou mexer nas minhas convicções, porque elas têm funcionado para mim até o momento, porque quando você faz uma leitura e aprende coisas novas e aprende conceitos novos, isso pode ameaçar aquilo que você já tem consolidado. Eu acho que esse é o medo, muitas vezes, das pessoas de não quererem se dedicar seriamente a aprender alguma coisa, que é o risco de ter que se desdizer depois, né? Eu vivi, Júlio, 2 experiências nesse sentido, viu? De caraca, caguei o tempo todo, sabe? Uma das vezes é quando eu cheguei na live do Abdu e eu tinha umas falas e eu dizia, não, mas isso daqui é dito aqui, no meu estado é dito por naturalidade. Palavras, termos que são ofensivos para outras pessoas. E quando eu cheguei no Abdu, ele me pegou de calças curtas e falou assim, era algo sobre o Alzheimer, ele me deu uma pancada e eu não falei nada na hora. Doeu pra cacete, eu fiquei ali quieta falando, puta que pariu. O Abdu faz isso comigo também. A outra vez é quando eu chego na live do Alt e eu tô perto, eu falo, eu acho que isso atrapalha a luta, isso é o motivo porque eu sofro isso. E cara, quando caiu a ficha, nossa, eu fiquei tão envergonhada que já tinha passado por vários lugares e falado que isso não me interessava, que isso era menos do que o que eu falava. É uma dorzinha, você precisa desapegar do seu ego, de certeza, sabe? Então eu entendo como que dói você não tá certo. Você coloca o seu ego à frente à frente de tudo, né? Você prioriza o seu ego. Eu acho que a vez que mais doeu foi na live do Alt. Porque quando eu compreendi que o pronome neutro era para pessoas trans, sabe? E que eu percebi que um homem hétero estava me ensinando sobre a pauta trans, nossa, isso me deixou de verdade muito puta. No dia eu não gritei, não falei nada, mas a vontade era imensa de gritar, cala a boca, você sabe lá do que porra você tá fazendo, sabe? De entrar no confronto com ele. Que nada, você não vive na pele, sabe? Me deu uma vontade imensa de sair gritando que cala a boca, seu porra. Você sabe do que você tá falando, eu vivo, sabe? E nem LGBT você é, o que você tá falando aí, né? Então, eu tava com vontade de gritar nas barbas dele. Aprender com um cara que não tá embaixo da bandeira LGBT sobre respeitar outras pessoas trans. Puta que pariu, Júlio. E você pega como que eu sou uma pessoa que vem falando sobre pautas trans há muito tempo. Só que a minha pauta, entendeu? A minha pauta e o que eu entendia como trans. O seu lugar de fala nesse vale, Isso. né? Então, quando eu sou pega por um cara que nem parte da bandeira faz. Oi, gostosa. Eu falei lugar de espaço, que os termos que eu vou inventando, né? Lugar de fala, né? Venha pra cá. O Júlio e eu tá meio que enrolando porque o capítulo que a gente tem pra ler é muito longo. Foram 2 longos, né? O 9º é meio longo e o 10º é mais longo ainda. Então acho que a gente vai deixar para amanhã o 10º. Aí a gente agora tá fazendo as nossas considerações da leitura e do TikTok e da gente. Do episódio ocorrido aqui.
Oiê, boa noite. Boa noite. Deixa eu justificar a minha falta. Eu fui dar uma volta com a minha irmã e com meu sobrinho. Importante. Aí eu vi que não dava pra chegar a tempo. Mas aí vocês leram 9, né? Terminamos o 9 hoje. Ah, então vou ler ele depois. Aí vocês não vão ler mais porque o outro é grande. O outro é um pouco maior ainda que esse 9. Já deu quase 2 horas. Se a gente ler mais um, vai chegar a 4 horas ou mais. Então, É bom que eu vou ter tempo pra ler e vai ser menos, né? Porque 2. Não vou ter perdido muito. mas e aí, você perdeu Aqui, o episódio aqui, surreal aqui. Thaís. É aqui Thaís ou aqui Laís? Eu nem me lembro mais. Aqui Thaís, Thaís. Acho que é Thaís. A psicóloga, como que é? Sei lá. Psicologia real. Ela veio aqui? Devia ser psicopatia real, né? Porque essa moça é uma Aí, psicopata, como eu não um sabia quem era, sociopata. Eu subi, né? Porque ontem a gente subiu um menino, né, Júlio? E foi tão bom, né? Uhum. Desculpa. Uma menina. Isso. Uma menina. E foi tão bom a leitura, né? Foi rápido. Só que hoje não. Pois é. Quando eu vi, já foi eu sendo xingada. Nossa, ela veio aqui. Doidinha, doidinha. Ela veio me acusar de ser racista, inclusive com mulheres pardas. E eu sou uma mulher parda, né? Não falo sobre. Pois é. Mas... Doideira. É isso, doideira é um sobrinho meu. Chama-se doideira. Eu esqueci de ligar o... Na Era hora. pra você ter botado isso na hora, aquela desvairada tava... Foi pego de surpresa, eu tava no meio do parágrafo aqui, de repente eu comecei a ouvir a voz da moça no meio, não entendi nada. Achei que era na casa da Jaque, que estavam discutindo, aí quando eu vi, ela tava ali, gritando. Subi, jurando que a gente ia ter uma companhia boa, que ia falar sobre o livro. E ela começou, olha, quando vocês estiverem Mas falando é sobre pauta racial, aí eu falei, olha, que bom, alguém que vai contribuir. Eu não tinha associado a voz, sabe? Trazer um olhar, né, pela psicologia e tal. Júlia, eu pensei que ela ia falar assim, olha, você tá falando sobre pauta racial, mas com uma mulher branca, né? Eu pensei que ela ia trazer essa crítica. Eu já tinha até pensado, moça, a gente tá lendo o livro da mulher preta, sobre o feminismo. Já tinha preparado, né, o discurso. Não, era... Não, e assim, cara, eu sou homem e sou homem branco, quer dizer, eu tô diametralmente, né, na situação oposta a isso, Eu né? pensei que a crítica vinha nesse sentido, né? Você é homem, tá com uma mulher branca, né? Que é lida mais ou menos branca, eu não posso ser lida como branca, mas enfim. Sim, eu entendo, né, meu lugar de fala nesse contexto, né? Eu sei que eu parei pra ouvir. Falei, olha. Enfim. Aí do nada, não, era sobre mim. Ai. E sobre o capítulo 9? Continua na mesma densidade dos outros? Mesmo peso? Ela vai trabalhar justamente os argumentos, né, que separam, né, esses movimentos, os sufragistas pelo voto feminino, né, o sufragismo feminino e a causa, né, dos negros. E aí ela vai apontando quais são os pontos de cada um e tal, como é que isso foi se desenvolvendo, né, que ela chegou até 1910. Né, ela comentou um período histórico que chega até 1910. Ela cita a fábrica, né, que queimou as moças, né, que é tido como marco do movimento. Que ano que foi? Deixa eu dar uma olhada aqui, só pra gente... Eu acho que é 1910 ou é 1909. Tô confusa, mas é por...
Eu sou ruim com marcar datas, mas Eu também sou de guardar os anos. eu já li várias vezes, porque eu já falei sobre, né, essa fábrica. 1911. 1911, nossa. 25 de março de 1911. Eu deveria gravar isso, porque todo ano eu falo sobre essa fábrica, né? No Feliz Dia da Mulher, eu acabo falando sobre, né? Sempre falo. Pois é, o problema é que você tem pelo menos 80 anos de história antes disso, né? Uhum. Do movimento sufragista. Do movimento feminino, né? Em geral. Então, iniciar a história, né? Não que não... como ela mesma aponta, foi um marco que mudou radicalmente como, né, as mulheres passaram a ser, né, pensadas no mercado de trabalho. Mas começar a história por aí, você está pagando pelo menos 80 anos de história, né, anterior. Faz muitos anos vi uma fábrica onde eu trabalhava. Costureiras pegou fogo, hein? Eu lembro dessa história. Deixa eu ver se eu acho. Rosângela atrasou demais, tá, Rosângela? Estão muito atrasadas. Todo mundo se atrasou, gente. Amanhã... Quer ver aqui um grupo? Cria um grupo aqui no TikTok. Grupo da leitura. Olha, já que você não pode falar de ninguém de atraso, viu? Ah, não. Anteontem eu tava dodói. Tá? Você tava dormindo. Porque eu estava dodói, criatura. Eu dormi porque eu estava dodói. Não, a parte do dodói a gente esquece. A gente fica só com o que você tava né? dormindo. Tem alguém solicitando, deixa eu aceitar. Tá meio bugado. Eu achei uma fábrica que desabou em Bangladesh em 2013. Cara, eu acabei achando Tricontinental. Boa noite, Rô. As mulheres que trabalhavam lá. Que fala mais de mil mulheres, trabalhadores e trabalhadoras da indústria têxtil que morreu nesses episódios. E vai listando um monte de episódios. Nossa, elas estavam denunciando, fazendo greve e aí aconteceu, né? Sobre segurança ainda. Uhum. Não era à toa, né? Aí viu que não era à toa. Ô, Rosângela, você ainda tá fazendo curso? 2013. Oi, Jaque. Você ainda está fazendo o curso? Sim, cheguei agora. Não, e o problema é que essas explorações continuam até hoje, né? Você tem marcas como Shein e outras grandes marcas de roupa, né? De grife, que continuam fazendo o uso de trabalho análogo à escravidão nesses em Bangladesh. Criança, inclusive. Uhum. Que coisa. É isso. E aí, Rô? Beleza? Aí você vai fechar pra salvar a live? Não, né, Ju? Ou assim? Eu acho que deu 2 horas. Eu acho que eu preferia fechar. A gente podia ir lá pra Jaque. Que aí eu deito na cama, fico mais confortável. Pode ser? Vamos migrar lá pra Jaque? Vamos lá. Eu não vou nem perguntar pra Jaque, porque né, ela tem que acatar a decisão da Assembleia aqui. Independente. Você não tem nem direito de voto, tá? Vai abrir a live lá. Sim. Beleza, então, gente. Brigadão de novo por acompanhar Bruno, nosso fiel companheiro aqui, Valeu, camarada de luta. E aí, até amanhã, mesmo horário, mesmo local. É isso. Até daqui a 2 minutos.
Beijos, Ou menos. beijas e beijos a todos, todas e todes.